E em nome deles, a todo o ministério, a igreja como um todo, muito obrigado. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Levi, pela vida do cantor Breno. Faço recíprocas palavras mencionadas por você. Deus continue te abençoando. Queridos, eu quero tomar por base esse texto, tendo em vista que a proposta temática é santidade gera intimidade. E com base nisto, eu quero falar a Bíblia, que é o que os irmãos conhecem, acerca do privilégio que nós temos como igreja e, sobretudo, gentios, que, pelo contexto histórico, bíblico histórico, não teríamos capacidade de tal relacionamento com Deus. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, alguns personagens de grandes vultos que foram importantes na história do avivamento, e entre eles Wesley, entre eles Agostinho de Hipona, entre eles Lutero. E o próprio Lutero falava que se de todas as escritas, todas as cartas de Paulo, se só a carta de Romanos estivesse escrita já era suficiente, pois é o maior tratado acerca da salvação do ser humano. Então os irmãos observam que desde o versículo 31, Paulo está trazendo um cântico de vitória. Porque os romanos, eles ansiavam receber Paulo em Roma, porque eles não viviam uma congregação como nós, livre. Eles não viviam um período de culto aberto, pois a escravidão era muito forte, o império dominava, e aqueles que aceitavam a Jesus, eles eram perseguidos. Então eles não tinham a liberdade que nós temos. Então, como Paulo se tornou o apóstolo aos gentios, os romanos não tiveram o privilégio de ouvi-lo. Então, anelava por algumas perguntas, e uma delas era como o ser humano pode ter uma intimidade tão íntima com Deus em um relacionamento profundo. Então, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele vai dizer aos irmãos no capítulo 1 que muito desejou e muito já tinha feito para estar lá, mas por algum motivo foi impedido, mas esperava que Deus o levasse, porque ele tinha um sonho de pregar o evangelho em Roma. E dentro do discorrer, ele vai motivar os irmãos acerca do privilégio que os gentios têm. E ele vai falar da vitória conseguida para nós, por meio de Cristo. Ele vai cantar um hino, um cântico de vitória dentro de uma peça jurídica. Se os irmãos observarem o versículo 31 do mesmo capítulo, vejam que ele vai tratar de um conceito jurídico. É uma peça, um cântico de louvor dentro de um julgamento condenatório ou de absolvição. Observem, permita-me contextualizar a Bíblia para que você venha entender. Ele apresenta 7 testemunhas que conseguiram testificar e romper, separar o relacionamento de vários que vieram antes de nós, de Deus. Quando nós analisamos, os irmãos observem que a Terra, o globo, o planeta, o universo, dentro de um contexto bíblico, ele foi criado por Deus. Para quê? Para lhe prestar tributos, para Deus se relacionar. E quando nós analisamos dos profetas do Antigo Testamento, ele nos dá a base bíblica de que Deus abriu a eternidade para eles. Quando nós lemos Ezequiel, capítulo 28, vai mostrar que havia um relacionamento na primeira criação. Quem foi primeiro criado para intimidade com Deus, por meio do louvor e da adoração, foram os anjos. Eles vieram a existir antes de nós. Ezequiel 28, por favor. A Bíblia mostra que os anjos, segura aí, que os anjos foram criados e habitavam na terra. A terra já existia, com base no contexto bíblico. E quem tinha o privilégio de da terra ligar a terra a Deus, a intimidade de Deus com o planeta Terra, só vinha por meio dos anjos. E havia um personagem que era tão perfeito e íntimo, que ele era quem pegava e representava os anjos diante de Deus.
e era Lúcifer. O versículo 13 de Ezequiel 28. Estiveste no Éden, escute, guarde isso, Éden é embaixo. Estiveste no Éden, é na terra. Jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Esta veste preciosa era a veste sacerdotal. Só Lúcifer, ele tinha o direito de representar os santuários. Salvo engano, o ministério aqui tem 13 a 15 congregações e são santuários. E lá existe dos adoradores. Mas cada santuário tem um representante. E todos esses representantes se reportam a um representante. E este leva a Cristo e Cristo a Deus. Mas aqui era Lúcifer diretamente que levava a intimidade dos anjos através do louvor e da adoração a Deus. E só ele subia ao Monte Santo. Observe no versículo 14, você vai ver, versículo 14: tu eras o querubim ungido para cobrir-te de estabelecido. No Monte Santo de Deus tu estavas, só ele. Só ele levava a intimidade da terra, representada pelos anjos a Deus. No meio das pedras afogueadas tu estavas. Por quê? Versículo 15, diz a Bíblia que ele era perfeito, era nos teus caminhos, desde do dia que tu foste criado. Ele era santo. E só santidade gera intimidade. Então, sendo ele santo, perfeito, ele levava a adoração. E há um contexto histórico teológico que diz que quando ele subia da terra, com tudo que os anjos produzia de santidade, de intimidade, de louvor, ele levava no coração, ele guardava, porque ele era santo. Subia no Monte Santo de Deus e abria o coração, e o coração dele dizia diante de Deus: tu és santo, tu és digno de honra, tu és digno de honra, tu és digno de louvor. Eram os anjos que tinham esse direito. Mas aí veio a iniquidade. E o coração de Lúcifer se ensoberbeceu. E quando a santidade sai, a intimidade está ameaçada. Então o que é que ele faz? Ele tomou para si o que não deveria tomar, que era a glória. Ele se achou tão importante que ele disse: eu vou negociar com os dirigentes dos santuários para que eles não prestem a santidade nem a adoração a Deus, mas a mim. Então ele vai, dentre os dirigentes dos santuários, ele vai contaminá-los. Ele vai propor que ele era tão santo, era tão íntimo, que merecia a glória igual ao Criador. Aí ele consegue contaminar 33%. Um terço dos anjos dirigentes, ele negocia. Ele vai negociando, multiplicando o seu comércio. Aí o versículo 18 vai dizer que ele multiplicou. Versículo 18: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Ou seja, santuários está no plural, não é é lugares que os anjos adoravam, produziam louvores a Deus. Mas de comércio fala de negócio. Ele vai negociar, ele vai fazer a injustiça, porque tem glória para ele. Quando ele consegue um terço da classe angelical, ele diz: agora eu estou forte, agora eu tenho couro para fazer o quê? Para subir. Isaías 14:14. Aí Deus mostra Isaías 14:14. E Isaías diz, agora ele diz: subirei acima ou sobre as altas nuvens, e serei semelhante ou igual ao Altíssimo. Versículo 15: e contudo, levado será ao inferno, no mais profundo abismo. Porque quando ele disse: subirei acima das mais altas nuvens, acima das mais altas estrelas, estabelecerei o meu trono e serei igual ao Altíssimo, ele não vai subir mais com perfeição. Ele não vai subir mais santo. E sem santidade a intimidade é cortada. Quando ele sobe, aí Deus já esperava e disse: tu eras perfeito, tu eras santo desde o dia que eu te criei, mas iniquidade foi achada em ti,
e eu te atirarei à terra com todo o fogo. Aí Lúcifer é atirado à terra. Lúcifer é atirado à terra. Uma terça parte dos anjos que se contaminaram, há um julgamento imediato. Judas 1:6. O livro de Judas 1:6, ele mostra que o julgamento está dentro do contexto jurídico. Foi sem misericórdia. Os anjos não tiveram chance de apelar, nem de habeas corpus, nem de ter recurso. Judas 1:6, por favor, diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então, a terça parte dos anjos já receberam um julgamento imediato para a condenação eterna. Os 2 terços que não se contaminaram são levados a Deus. A ira de Deus contra a terra, por falta da santidade, foi tão grande que Lúcifer é tirado da terra com todo o vigor e com toda a vingança de Deus. Então, o impacto, diz a história geográfica, que a terra perde a forma. Agora as águas vêm e sobrepõem-se sobre a terra. Abismo e escuridão era o que prevalecia. Então agora já não tem na terra santidade. E agora sem santidade as trevas e o abismo que prevalece. Porque havia condenação. Mas aí o tempo passa. A terra não tem relacionamento com o Criador. Treva e abismo. O Espírito de Deus pairava. Aí o tempo passa. E na nossa linguagem, Deus tenta buscar de novo esse relacionamento. Parte dele não é de nós. Aí vem o Gênesis capítulo 1. Aí o Gênesis 1, versículo 1, diz o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto, acabou o assunto. Versículo 2, a terra era. Se era, já existia. Sem forma, que fazia? Havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí vem Deus e vai fazer um relacionamento. E para ter relacionamento com a terra, Ele vai restaurar. Ele diz: haja luz. A luz vem, as trevas desaparecem. Aí Ele vai criando, enfeitando, traduzindo a terra em belezas. Capítulo 2. Ele vai agora criar um adorador. Criar um ser que ele pudesse ter intimidade, que ele pudesse se relacionar, e que esse ser tivesse de novo a ligação da terra com Deus. Aí diz o texto: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando nós lemos Jó, capítulo 33, versículo 4, Eliú, no seu discurso, ele difere da criação, como ela foi. Ele diz: o Espírito de Deus me fez. Uma parada rápida, ponto vírgula. O que é que ele quer dizer? Que quando houve a decisão de Deus de se relacionar com a terra, não por meio dos animais, mas criar um adorador diferente à sua imagem e semelhança, aí o Espírito Santo desce na terra, pega aquilo que estava nas trevas, debaixo do abismo, e junta a terra, e ele vai fazer o ser humano. Ele cria nós, Ele coloca a terra, Ele coloca a perfeição. A história diz que Ele fez a gente tão perfeito, que Ele disse: eu vou fazer um lugar para morar dentro desse adorador. Eu vou fazer um lugar para morar. Porque sem Ele não tem intimidade. O Espírito de Deus é a única forma que nos liga a Ele. Quando Ele fez, Ele diz que o Todo-Poderoso soprou nas nossas narinas e nos fez alma vivente. O homem está vivo, mas com uma observação. Hebreus capítulo 2, versículo 6. O escritor vai relatar quem é o homem, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites.
Versículo 7. Olha, tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. O escritor está dizendo, como os anjos de uma massa angelical viviam para a eternidade, o homem foi criado para viver santo, foi criado perfeito, santo para adorar a Deus, mas não morrer, mas viver também eternamente, mas um pouco menor que os anjos. Já era Deus dizendo no meu pensamento, eu vou fazer eles um pouco menor, sem a capacidade angelical, porque os anjos erraram e eu tive que julgar sem dar direito à defesa, mas o ser humano não, eu vou fazer ele menor, porque se ele errar, eu vou dar direito da segunda chance de não desistir dele. Ele foi criado especial. Aonde habitava Lúcifer? No Éden. Você leu? Capítulo 2, versículo 8 do Gênesis. Deus o criou. E no versículo 8 a 10, no versículo 8, e plantou o seu Deus um jardim no Éden. Deus restaurou a terra. Éden está lá de novo. Lúcifer subia todo dia, levando intimidade da terra a Deus. Agora Deus cria de novo o Éden, coloca o ser humano para habitar. E como ele era um pouco menor que os anjos, ele não subia, mas agora era Deus que descia, por conta da intimidade. Tinha santidade no Éden, e a santidade gera intimidade. Então todo atardecer Deus descia e o homem o adorava. Veio o capítulo 3 do Gênesis. Lúcifer, a serpente, entra no jardim. Capítulo 3, versículo 5, salvo engano. E ela vai questionar a mulher. E ela questiona dizendo que Deus disse a vocês que de nenhuma árvore do jardim vocês podem comer. A mulher disse não. Ele disse que de todas as árvores a gente pode comer, menos a do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comermos, morreremos. Aí ele diz, não, vocês estão enganados, ele está com medo de vocês, porque Deus sabe, isso é a serpente falando, que no dia em que dele comerdes se abrirão os olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, semelhante a ele. Veja que o mesmo crime que ele cometeu lá atrás, o mesmo pecado que afastou e cortou a intimidade dele com Deus, ele propõe para o ser humano fazer. No dia que vocês comerem do fruto, vocês vão ser igual a ele. Então o ser humano desobedece, quebra o protocolo e comete o mesmo crime que os anjos cometeram. Então o texto vai dizer que passam. Aí Deus, como é justo, e nós como pentecostais bíblicos, sabemos que Deus tem seus atributos e entre eles tem a onisciência. E o atributo onisciência se implica dizer que Deus sabe tudo antes que aconteça, vê tudo, sabe tudo. Então Deus viu que o homem errou, mas o devido processo legal começa em Deus. O devido processo legal começa aqui, que quer dizer, do âmbito jurídico que Paulo está falando, que eu não posso ser condenado, julgado, sem direito à defesa. Então quando o homem peca, aí Deus vem, e quando Deus vem, ele vai tirar, ele vem como inocente, ele vem e entra no jardim, e vem querendo ser adorado, mas o pecado que entrou, afastou o homem de Deus. O pecado distancia o homem de Deus, e agora o homem está longe de Deus. Segura bem baixinho, por favor. O pecado vai fazer com que o relacionamento seja quebrado. Aí Deus entra no jardim e o Éden está vazio. O homem está escondido por conta do pecado. Aí Deus pergunta, onde você está? Eu ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. Ora, por que você está escondido? Porque eu estou nu. Por que você está nu? Porventura comesse do que eu disse para não comer? A mulher que tu me deste me enganou. Ou seja, Deus deu a oportunidade de defesa ao homem. Mas ele não se defende, ele transfere a culpa. Ele pergunta à mulher, a mulher não se defende, não se justifica, transfere a culpa.
Aí para a serpente não tem o que dizer. Aí Deus traz a punição para ambos. Veja que o pecado entrou. E o pecado vai fazer o quê? Vai cortar de novo o relacionamento. Porque aonde tem pecado, a santidade é afastada. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. O pecado veio, a desobediência veio. E vai culminar na sequência do texto que Deus traz as sanções para ambas as partes. Era para ele ter condenado o homem como condenou os anjos logo aqui. É o mesmo crime. E dentro do aspecto jurídico do nosso Código Civil, ou seja, da nossa legislação, vamos tomar como preceito dentro de um processo jurídico que Paulo está falando. No Romanos 8. Já tinha um julgamento pelo mesmo crime. Então, pela lógica, Deus tinha que julgar pela justiça, que é a mesma jurisdição, é o mesmo juiz, a jurisprudência. Ele teria que julgar a gente como julgou os anjos, porque é o mesmo crime. Já havia lá atrás um julgamento. Mas não. O homem se afastou de Deus, quebrou a santidade. Aí a graça vem. Quando toda a justiça dizia, vai ter que ter o mesmo julgamento. Aí a graça entra. E a graça é favor que não se merece. Aí Deus mata o animal, cobre a nudez do homem, mas faz o quê? Eles são expulsos do Éden. E o Éden é fechado. A igreja é lacrada e não tem mais lugar de intimidade para Deus descer na terra. Porque não tem santidade. E sem santidade Deus não desce. Aí passa o tempo. Aí vem o capítulo 6 do Gênesis. No capítulo 6 do Gênesis, é o que Paulo diz em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Olha o que é que Paulo diz, o que a gente já sabe de cor e salteado. Romanos, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado entrou no capítulo 3, e ele abundou, ele cresceu. Vê Romanos 5, capítulo 5, versículo 19 e 20. Ele vai dizer que o pecado abundou, porque como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Versículo 20, o que é que ele diz? Versículo 20, ele vai dizer, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Porém, aonde abundou o pecado? Aqui, o pecado cresceu. Aí Deus vem de novo. Por quê? Porque o inferno, a morte e o pecado, e as 7 testemunhas de acusação. Porque aquelas testemunhas que nós lemos no capítulo 8, tribulação, perseguição, angústia, fome, nudez, perigo e espada, eles afastaram Adão de Deus. Porque as testemunhas de um julgamento não pertencem às partes, pertencem ao juiz. Então elas têm o direito e o dever de dizer toda a verdade, nada mais que a verdade. Como Adão e Eva não se justificaram, então aquelas testemunhas afastaram eles de Deus. E se afastou, não tem intimidade mais. Então agora o pecado vem e abunda. Capítulo 6 do Gênesis. Você vai ler capítulo 6, versículos 5 e 6. Aí vem dizendo o quê? Que Deus agora vê que a maldade do homem multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos era má. Então o inferno, o pecado e a morte pedem um novo julgamento. Porque o pecado predomina, não tem como justificar o homem. Então há uma nova audiência. E Deus desceu para ver e viu que era verdade. As testemunhas testificaram. É verdade, eles erraram. É pecado, é culpa. Pode olhar que todo o erro da raça humana está baseada no testemunho no depoimento dessas testemunhas. O homem só se afasta de Deus por conta da tribulação, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, todas essas que são as teses que separam o homem de Deus. E elas são testemunhas diante de Deus. Aí Deus vai agora e vê. E aí ele decide, versículo 6, ele define julgar de uma vez por toda. E o que é que ele diz? Isso não é pesado?
Você já pensou para um pai dizer para o filho: eu me arrependi de ter gerado você? Aí Deus diz: me arrependi de tê-los feito. Vou dar fim a ele. Vou acabar com eles de uma vez por todas. Aí o que é que vem? O dilúvio. Mas quando Deus assina a condenação total, aí a graça vem de novo. Aí a Bíblia diz que Noé acha graça aos olhos de Deus. Aí Deus decide: eu vou poupar 8 almas, mas não vou desistir deles. Eu não vou desistir do relacionamento. Eu vou trazê-los eles de volta. O dilúvio vem. Mas olhe que a geração de Adão foi afastada de Deus. O dilúvio vem. Quando o dilúvio vem, arrasa com tudo. Aí pela arca, por meio da graça, tem 8 adoradores. Você veja que o estado da terra voltou ao primeiro. Só com observação. Nem treva, nem abismo existia mais. Por quê? Por quê? Porque agora havia adorador. Havia ainda 8 almas que preservou a intimidade com Deus. As águas cobriram de novo todo o mais alto monte da face da terra. Mas entre o céu e a terra só tinha água. Mas não vê treva, não vê mais abismo. Porque havia 8 almas humanas que ainda preservava a intimidade no meio da destruição com Deus. Deus sempre preserva alguém ou um grupo para ele não perder o relacionamento. Capítulo 8. Olha o recomeço. Disse Deus: baixa águas. Baixaram-se. Tira Noé e sua família da arca. E olha o que a coragem de Deus. Capítulo 9. Versículos 1 e 2. Deus devolve tudo e abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai, nutrificai, enchei a terra. Versículo 2, olha o que Deus faz. E o temor de todos vós e o pavor de todos vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, tudo que se mover sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Deus devolve tudo que a geração de Adão perdeu, a geração de Noé. Dominar sobre a face da terra, sobre tudo. Olha o privilégio da geração de Noé. Se espalham na terra. Você lembra que eu disse que o ser humano, a terra foi feita para adorar? Nós fomos feitos para adorar. Se não adorarmos ao Criador, alguma coisa vai tomar o lugar. Por isso que eu não condeno quem adora isso, não, porque dentro do ser humano há uma coisa que foi feita para isso. Aí aqui esta geração também é envolvida com pecado. Capítulo 11. Aí Deus vê que a maldade da geração de Noé é grave e diz: desçamos e confundamos-lhes. E vem a diversidade de idiomas. Um julgamento é feito e ele espalha a geração de Noé. Veja que a idolatria agora manda. Não tem relacionamento, Leivson. Pastor Leivis, não tem santidade na geração de Noé, entre aspas. Então eles adoravam o sol. Se não tem relacionamento com Deus, vai adorar alguma coisa. Adorava a lua. Diz a história que a idolatria, as imagens de gesso, de pau, de madeira, era o que prevalecia. Até a família de Abraão sobrevivia da idolatria. Não tinha um relacionamento com Deus. Aí Deus diz: não vou abrir mão do relacionamento. Vou levantar um projeto espiritual para eu ser adorado de novo e reconciliar toda a terra. Gênesis 12, versículo 3. Eu não vim aqui prometer nada que não seja a Bíblia, viu, irmão? Segura aí. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolheu Abraão. Por meio de Abraão vai formar um projeto chamado Israel, diferente de todos os povos, santo, especial, de intimidade com Deus, para Deus descer na terra de novo. Porque desde o capítulo 3 do Gênesis, ele não tem mais intimidade coletiva com a raça humana. Aí cria Israel, leva para o Egito, tira do Egito, já um projeto perfeito. Quando ele tira Israel do Egito, aí leva para o deserto, para a terra prometida. Aí Êxodo, capítulo 19 do Êxodo, 3 meses
eles chegam na planície do Sinai, capítulo 24 do Êxodo. Olha aí, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel, só para dar sentido, eles chegaram na planície do Sinai. Moisés sobe o monte, e no versículo capítulo 24, aí Deus agora propõe, olha para ter intimidade o que é necessário. Ele disse: Moisés, eu quero ter intimidade com Israel, eles não têm comigo. Eu quero propor uma aliança. Se eles aceitarem, eu estarei no meio deles. Ou seja, depois disse a Moisés: sobe ao Senhor. Tu, Arão, chamou toda a diretoria de Israel e lhe propõe. Versículo 3, Moisés propõe o povo. E o que é que o povo diz? Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Então aqui foi firmado uma aliança com um único povo chamado Israel, com Deus, para ter intimidade por meio da santidade. Observe que a aliança foi feita e Deus, depois que fez a aliança, vai preparar, já que o Éden foi destruído pelo dilúvio, vai preparar um lugar de intimidade chamado tabernáculo. Olha o que é que Deus faz. Capítulo 25, ele vai começar a trabalhar no tabernáculo, oferta para construir um lugar de intimidade com Deus por meio da santidade. Capítulo 25 do Êxodo, versículo 10, dá a primeira peça do tabernáculo. Também farão uma arca de madeira, de acácia. O seu comprimento é tal, coberto de ouro por dentro e por fora. A presença de Deus teria manifestada no lugar santo dos santos. Agora, se você analisar o contexto do tabernáculo, o lugar mais escuro do tabernáculo era o lugar santo dos santos. Por isso só entrava um homem que tivesse intimidade. Veja que era coberto com algumas cortinas. Dentro do santo dos santos só tinha a arca, a vara e a lei, ou seja, os pães. Só entrava um homem e só entrava se fosse íntimo de Deus, pela escuridão. Só para você ter uma ideia, eu moro numa casa, você mora na sua. Se faltar energia hoje aqui, agora, eu não sei sair daqui por essas escadas, porque eu não tenho intimidade com esse lugar aqui. Mas eu tenho certeza que vocês que congregam aqui muito tempo, se faltar energia, vocês sabem sair pela frente, sabem sair por trás, sabem onde está os degraus da escada no escuro, porque a intimidade faz isso. Você já tem intimidade. Então, para ter intimidade, tinha que ter escuro. Só entrava quem tinha. Aonde sabia que estava tudo. Aí vem o tabernáculo. 15 capítulos. Desde o Gênesis. Não há coletividade íntima com Deus. 15 capítulos se passam. Aí vem o capítulo 40 do Êxodo. Versículo 33. O que é que está escrito? Leiam comigo, por favor. Vamos lá, gente. O tabernáculo terminou. Agora tem um lugar de intimidade, tem um povo santo. Aí o que acontece no versículo 34? Quando tem intimidade, a nuvem da glória cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Versículo 35, foi tão grande, de maneira que nem Moisés podia entrar na tenda da congregação, porque a glória de Deus, a intimidade com Deus estava na terra de novo entre os seres humanos. Agora vem Deus e vai dar lei a Israel. É por aqui. Quer ser íntimo comigo? É por aqui. Aí vem o livro de Levítico. O livro de Levítico é um ritual de intimidade. Pode olhar, que aí vem as ofertas do holocausto. Ali vem ofertas de manjares. Aí quando você chega no capítulo 2, versículo 13 de Levítico, aí Deus vai falar com a casa de Arão. Vai falar de intimidade
para poder ter com o povo. Ele diz: em todas as tuas ofertas dos teus alimentos, temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimento, sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas, oferecerás sal. Esse sal aqui está falando de relacionamento. Na cultura oriental, neste período, por exemplo, eu e o pastor Boanerges, eu quero ser íntimo com ele, eu quero ter mais intimidade com ele. Aí eu digo: pastor, vamos selar uma proposta de intimidade, de relacionamento íntimo. Ele: vamos. Então o senhor vai na minha casa, come do meu sal, e eu vou na sua casa e como do meu sal. E aí nós celebramos esta amizade, porque os nutrientes do sal são perenes, são duradouros, indestrutíveis, na ótica da natureza. Então, quando a nossa aliança era feita íntima, mesmo que a crise viesse, a turbulência, e alguém dissesse: olha, a intimidade entre vocês não é mais a mesma, está separada, foi quebrada. Aí eu dizia: nada pode quebrar. Por quê? Porque há sal entre nós. Se há sal, há intimidade. Se há sal, há durabilidade. Aí Deus disse a Israel: a minha intimidade com vocês é duradoura. O tempo passa. Aí Salomão constrói o templo. Aí Deus estava tão feliz que disse: eu vou fazer um lugar para morar para sempre no meio de vocês. Quando Salomão construiu o templo, capítulo 7 de 2 Crônicas, versículo 12. 2 Crônicas 7, 12 por diante. E o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Versículo 16, disse Deus, olha o que ele diz: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Agora Deus tem um lugar definitivo, agora Deus tem código postal, agora Deus tem caixa postal. E aonde era? Jerusalém, o templo, a casa, a morada de Deus. A intimidade era tão grande entre Deus e Israel, a ponto de que aonde os judeus estivessem no mundo, se virava para o lado de Israel para poder ser a oração. Por que vocês se viram? Porque lá é a morada, é a casa do nosso Deus. Israel sabia o endereço. O pecado vem e atinge Israel. E o pecado cortou a intimidade. Porque Israel deixou de ser santo. Deus levantou os profetas, mas eles não deram ouvidos. Aí o único lugar de intimidade de Israel com Deus, Jeremias 52, versículo 13. O que aconteceu? Jeremias 52, versículo 13. Veio Nabuzaradã e queimou a casa do Senhor. Queimou todas as casas dos nobres. O lugar de intimidade com Deus foi destruído de novo. O lugar de relacionamento com Deus foi queimado e destruído. E a terra não tem mais adorador. Levados para o cativeiro, não cultuavam mais, não tinha mais banda, não tinha mais músico, porque os instrumentos foram pendurados nos salgueiros. Aí os da Babilônia diziam: cantem, façam aquele culto que vocês faziam lá em Jerusalém, lá em Sião. E os crentes diziam: nós não podemos cantar ao Senhor em terra estranha. Ou seja, a gente não está com intimidade, e sem intimidade o louvor não sobe. 70 anos se passam. Aí Deus traz eles de volta, só os pedaços. Olha como todas as vezes parte de Deus a busca de reatar o relacionamento. Deus traz eles de volta para Jerusalém. E sem templo, só no lixo, só nos entulhos. Deus diz a eles: me adorem, façam um culto para mim.
Os mais velhos, os crentes mais antigos, olhavam para o lixo, choravam, lembrando do templo como ele era. Mas a geração nova, só no fato de estar ali, começava a cantar louvores a Deus. E enquanto eles louvavam, a voz de louvor superava a voz de choro. E no meio da adoração, a glória desce no meio do monturo e Deus renova o seu povo de novo. Diga para quem está ao seu lado, diga: Deus não depende de igreja bonita. Deus não depende de igreja brilhosas. Ele só depende de intimidade com um adorador. Aí ele usa Ageu para dizer: recomece. Porque eu tenho uma aliança com vocês quando eu tirei vocês da casa do Egito. Recomece que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Israel recomeça, mas não é mais o mesmo. Termina o Velho Testamento com uma nova petição. A morte, o inferno e o pecado pede uma nova petição. Porque Romanos 5,14, Paulo diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Quando ele diz isso, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, desde a queda de Adão até aqui, mediante a lei, a morte reinou. Porque a força da morte é o pecado. E todos pecaram. E quando peca, ninguém venceu. Aí o último livro, Malaquias capítulo 4, vai começar com o juízo. E o juízo de Deus. Malaquias 4, primeiro. Porque eis que naquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. Aí o pecado vem, a morte, o inferno. Diante do meritíssimo diz: acabou. Vencemos todos. E queremos um julgamento definitivo. Não há mais intimidade. O único povo de intimidade e pecado venceu. Aí vem o silêncio de Deus, um período de julgamento. O período intestamentário. Aí no período intestamentário, Jesus vai mostrar a João o que aconteceu. Apocalipse capítulo 5, por favor. Aí João diz, dentro das entrelinhas, que a petição foi aceita. E quando a petição foi aceita, começaram a escrever a nossa culpa, desde Adão até ali, e das gerações que pudessem vir. E os nossos erros, os nossos pecados foram tamanhos, que as 7 testemunhas contaram a verdade. E em todos os testemunhos, depoimento, a gente foi culpado. Aí João diz que colocaram tudo escrito. Petição oficial, enrolaram, selaram com 7 selos e entregaram ao juiz, ao Supremo. Agora julguem. Busque inocência para eles aonde não tem. Porque as 7 testemunhas já afastaram a geração de Adão, a geração de Noé e a geração de Israel, de Deus. Separaram, cortaram a intimidade. Aí, como devido processo legal, a gente não pode ser condenado sem ninguém nos defender. Aí o meritíssimo manda um anjo gritar: procura um advogado para eles. Procura um promotor para eles. E os anjos procuraram. Aí o versículo 2, João diz que viu um anjo forte bradando com grande voz, dizendo e procurando: quem quer aceitar o processo do ser humano? Quem é digno de defendê-los a ponto de abrir o livro e desatar seus selos? Aí a resposta foi, versículo 3, ninguém.
nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, quis aceitar o nosso processo, porque não tinha brecha na lei, para nem sequer diminuir a nossa pena. Ninguém. Aí agora só cabia ao Meritíssimo desistir de uma vez por todas, porque o pecado e a morte venceram. Era a última petição, era o último julgamento. Aí o que aconteceu? Porque ninguém apareceu. O que é que João faz? O que é que João diz no versículo 4? E eu chorava muito. Qual era o motivo do choro do ser humano? Porque ninguém quis aceitar o nosso processo. Não apareceu ninguém para nos defender. Testemunhas de acusação, promotores de acusação, morte, pecado e inferno. E nós como réus, o juiz esperando alguém, algum advogado, algum promotor, e ninguém. Então vou condená-los para o fogo eterno. Aí aparece uma voz no julgamento: Meritíssimo, eu estou disposto a aceitar o processo. O Meritíssimo acha bonito e aceita. Mas aí a acusação alega impedimento. A acusação grita: Meritíssimo, ele não pode aceitar o processo. É injusto. Qual é a alegação? As suas prerrogativas. Ele tem prerrogativas que impedem de advogar esta causa. E quais são as prerrogativas dele? Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é Pai da eternidade, ele é conselheiro maravilhoso, ele é príncipe da paz. Ele tem prerrogativas. O Meritíssimo dá razão à condenação. Verdade. É injusto. Aí Paulo escreve aos Filipenses. O que ele diz, capítulo 2 aos Filipenses. Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando as suas prerrogativas o impedia, ele disse: Meritíssimo, eu vou me despir da minha glória. Eu vou abrir mão das minhas prerrogativas. Eu vou abrir mão do direito de ser Deus. E vou descer, vou me tornar um deles, vou advogar o processo deles. Eu vou me humilhar, Meritíssimo. Aí Paulo diz que nem ao seu próprio filho, por amor a este relacionamento com a gente, o Pai poupou. Ele entregou o seu próprio filho por amor a nós. Ele vem. Quando Paulo escreve a carta aos irmãos da Galácia, ele diz que ele vem nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que já estavam condenados pela lei. Ele vem, passa 30 anos se preparando para o processo. Com 30 anos se preparando, agora o processo vem. Quando ele vem para entrar no processo, que pega o processo, a bondade de Deus. Quando ele vai pegar o processo, aí a primeira testemunha que vem é a fome. A fome diz: agora eu pego ele. Já venci todos que me enfrentarem. Aí ele sai das águas, o Espírito Santo vem. Ele é cheio do Espírito. Primeira prova, primeira testemunha, a fome. Ele vai desistir. Aí o Espírito prega ele 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber e joga ele no deserto.
Aí o diabo chega. E a primeira proposta é: transforma essas pedras em pães. Tu não está com fome? Ele diz: nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A fome sai. Quando a fome sai, vem a perseguição. Os seus próprios irmãos vão lhe perseguir, mas ele não se rende. É expulso, é chamado de Beelzebu. Tudo que um ser humano não quer ouvir, ele ouviu pelos seus próprios irmãos, mas ele não desistiu do processo. Quando a perseguição passa, vem o perigo. O perigo açoita o mar, grita o vento, a ponto do discípulo dizer: ele vai desistir, ele vai parar. E ele grita: quieta-te, mar, e acalma-te, vento. Mas não desistiu do processo. Quando o perigo passa, aí a angústia diz: agora eu pego ele. A angústia vem como olho do Altíssimo, do juiz. A angústia pega ele, que ele pede ajuda pela primeira vez, porque a angústia pegou ele de dentro para fora. E a angústia queria fazer ele desistir. Ele pede ajuda dos discípulos: vamos ali orar comigo. Você pode olhar aqui por 3 vezes. Ele ora o mesmo assunto. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. A minha alma está angustiada até a morte. O sangue era gota, o suor era gota de sangue. Ele voltava e dizia ao discípulo: me ajuda. Mas quando a angústia disse ele vai desistir do processo, ele diz: pai, não faça o que eu quero, mas faça a tua vontade. Quando a angústia sai, aí vem a nudez. Uma das piores vergonhas para um judeu era mostrar nudez. A gente vê hoje na história, nos filmes, aquela tangazinha, aquele pano. Eu fiz cursos em Jerusalém e em loco os originais dizem que não, aquilo é só para ficção. Mas ele ficou nu, exposto ao ápice da vergonha. A nudez esperou. Quando ele for tirar as vestes, ele não vai suportar a vergonha. Por isso que Paulo diz que ele foi fiel até a morte. Suportou a vergonha, o opróbrio, e não desistiu do processo. Nu. Quando a nudez perde, aí vem a tribulação. A tribulação no original é tríbulos. Ou seja, aqui tem muitos alagoanos, nordestinos, e a gente faz, agora diminuiu mais, mas no meu tempo de adolescente e juventude, os nossos pais plantavam feijão verde, chamávamos feijão de arranca. A gente catava ele maduro e colocava, espalhava no terreiro da casa. O sol seca. Quando o sol seca, a gente junta e joga dentro de um saco, apila e fecha bem amarrada a boca do saco. Pega uma madeira pesada e passa o dia tribulando o feijão. Pancada, porque a palavra tríbulo quer dizer de cascar o grão. Então agora, veja que a tribulação vem e os chicotes romanos vão dilacerar o corpo dele. São 39 chicotadas, cada uma com osso, com chumbo, rasgando o seu corpo, tribulando para ele desistir do processo. E quem é advogado sabe que quando ele pega um processo de um cliente, que ele estuda, olha, e não tem brecha para inocentá-lo, nem sequer para atenuar a pena, a única alternativa é devolver o processo e abrir mão dos honorários. Eu não sou capaz de te defender. Agora, a tribulação queria fazer, mas ele não desiste. Chicoteado para reatar um relacionamento íntimo. O sangue da cabeça aos pés.
inocente, mas aceitou o processo. A tribulação perde. 9 horas da manhã, ele está todo retalhado, tribulado na cruz. 12:00, aí o processo afunila e chega o fim. E qual é o fim do processo? Os nossos pecados sobre ele. Ele não desiste do processo. Aí agora o processo leva toda a culpa, todo o pecado, ele vai tomar para si. Por isso que Isaías diz, em vez de desistir, ele tomou sobre si. Agora o castigo que ia nos absolver estava sobre ele. E agora olhando para ele, nenhuma beleza víamos. Desprezado, humilhado, homem de dor. Quando todo o nosso pecado está sobre ele, o pecado separa o homem de Deus, o pecado acaba com a intimidade do homem com Deus, o pecado está sobre ele, o processo está sobre ele, aí o papai sai. O Espírito Santo deixa. E ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? O nosso processo levou a intimidade dele com o Pai. E agora ele sem intimidade com o Pai. E agora ele coberto com os nossos pecados. A espada disse, agora eu pego ele. Porque a espada é a referência da morte. Aí a morte disse, agora eu pego ele. Porque o pecado trouxe a morte. E a morte passou a todos, desde Adão até aqui. Aí a morte vem, 3 horas da tarde. Ele morre. Há um conceito científico chamado autólise, quando você estuda sobre o poder da morte no corpo humano. E esse conceito ele mostra 3 ou mais etapas, mas eu vou citar 3 que a morte faz por conta do pecado. Se eu morrer aqui agora, aí a morte me venceu por conta do pecado que há em mim. Aí quando eu morro, a primeira coisa que ela traz é a decomposição. A decomposição olha, rastreia-me do pé à cabeça, encontrou o pecado, ela entra. Quando ela entra, ela vai esfriar o sangue. Esfriando o sangue, ela vai deixar o corpo pálido. Deixando o corpo pálido, ela esfriou. Botou a mão, está frio, não tem mais vida. Ela tem de 0, da hora que eu morri, até 12 horas para terminar esse processo. Com 12 horas ela termina. Quando ela termina, a putrefação vem, porque o corpo já está decomposto. Aí a putrefação vem com um poder no organismo autodestrutivo para nos apodrecer. E ela tem de 13 a 24 horas. Deu 24 horas, vai sair líquido pelo nariz, vai sair líquido pela venta, vai ter que entupir, vai ter que fazer alguma coisa porque vai feder. Aí quando 24 horas já está podre, com 25 horas do cadáver, aí vem a colonização, que os insetos vêm, vai se enterrar e eles vão habitar no corpo e vão se alimentar do resto mortais e o corpo humano vai desaparecer e o pó de novo. Agora a morte venceu, Jesus está na cruz. Então 3 horas, 2 horas depois, morreu 3 horas, 6 horas, 3 horas depois, ele é colocado no túmulo. E o processo, o julgamento suspenso. Aí a morte diz, agora eu vou tirar onda. Dando vida à mensagem. Aí ela entra no túmulo. Só que tem uma surpresa. Quando ela entra no túmulo, o sangue dele não está frio. A pele não está branca. Por isso que a Bíblia diz que ele é a primícia. Até aqui todos que morreram, e mesmo que ressuscitou, mas já ressuscitaram depois de podre. Pode olhar. O de Eliseu soltava os ossos. Lázaro já estava fedendo. Mas aí a morte esperava agora ser o mesmo. Quando ela entra com 3 horas, não está podre. Não está fedendo, não está fria. Aí ela espera. Mas a decomposição tem 12 horas. Vou esperar. Quando com 12 horas, primeiro dia passa, ela vem. O corpo está aquecido. Não está pálido. Aí ela chama a decomposição. Em desespero. Decomposição. O que é que está acontecendo? Nunca aconteceu isso.
Aí a decomposição vem e diz: eu fiz tudo, não posso fazer mais nada. Mas o que é que houve? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Vocês vão ler comigo o que é a decomposição, gritou. Vamos lá. A decomposição rastreou e gritou para a morte. Ele não cometeu pecado. E eu não encontrei na boca dele nem engano nem mentira. Porque o pecado que era nosso, o processo terminou na cruz. Na cruz ficou os nossos pecados. Quando ele entra no túmulo, já é um advogado vencedor. Já é um advogado. Ela espera e nada acontece. Aí ela chama a decomposição, ela diz isso. Ela chama a putrefação diz: eu só posso apodrecer se a decomposição decompor. A colonização eu só posso entrar se elas duas entrar primeiro. Sem elas eu não posso apodrecê-lo, nem posso destruí-lo. Aí ela por último chama o pecado. Pecado, vem, socorre. O que é que houve? A força da morte é o pecado. Aí o pecado grita: eu fiz de tudo. Hebreus capítulo 4, versículo 15. A morte, o pecado diz: eu fiz de tudo. Porque o escritor diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Como nós, que em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Aí o pecado disse: ele é inocente. Ele venceu. Ele desce a mais baixa profundeza. Como advogado vencedor, pega a chave e o poder da morte do inferno. Prega para as almas que quando morria, todos desciam para o abismo. Agora ele pega, liberta o cativo, o cativeiro, e grita lá embaixo: a partir de hoje quem estiver em mim não vem mais para baixo. Agora o caminho é para cima, agora o caminho é para cima, agora o caminho é para cima. Terceiro dia de manhãzinha, um grupo de mulheres devotas vai no sepulcro com um bálsamo para tirar a putrefação do corpo, para demorar mais a apodrecer. Quando chega lá, não tem mais cadáver, só tá os lençóis. Começa o desespero. Os anjos dizem: mulheres, por que chora? Porque roubaram o corpo do nosso mestre. Não roubaram não. Vocês não lembram que ele pregou a vocês que no terceiro dia ia ressuscitar? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Ele já está vivo de novo, ele já ressuscitou. Ei, balança esse crente que está ao teu lado aí, balança ele e diga: levante a cabeça e dê glória, porque ele está vivo. Dez dias se passa, ele volta para o Pai. O julgamento vai recomeçar. Agora, condenação ou absolvição? Intimidade ou separação eterna? O meritíssimo senta no trono e dá ordem para recomeçar. As 7 testemunhas vêm. Nós já estamos como réu. Só que a condenação, pecado, morte e inferno não comparece. Porque não tem mais alegação. Aí o meritíssimo vai ouvir o primeiro depoimento das testemunhas. Tribulação. A tribulação grita: inocente, meritíssimo. Angústia, inocente.
Perseguição, ele é inocente, ele diz. Fome, inocente. Nudez, inocente. Perigo, inocente. Espada, inocente. Quando a última dá o seu veredito, aí Apocalipse, João grita. Apocalipse 5, versículo 5, salvo engano. Aí o anjo sai correndo. Quando todas as testemunhas declararam inocente, aí disse um dos anciões, gritando para João: João, precisa chorar mais não, João. O que é que houve? Ele olha e diz: olha, vai entrando o advogado, o leão da tribo de Judá, o rei de Davi. Ele venceu, ele é digno de abrir o livro, de tomar o livro e de desatar seus 7 selos. Ele venceu, ele venceu, ele venceu. Vai ter intimidade, vai ter intimidade. Absolvidos, absolvidos. Aí agora, para dar sentido, você vê que sem o Espírito Santo que foi tirado do homem no capítulo 6 de Gênesis, não há intimidade. Agora ele diz: Pai, eu prometi à minha igreja que ia derramar o meu Espírito para sempre ficar com eles. Aí diz Lucas, em Atos, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. De repente, desce do céu o barulho de um vento impetuoso e veemente, e enche toda a casa, e todos foram cheios, foram cheios, foram cheios, foram cheios, foram cheios, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aí Paulo tira a onda. Romanos capítulo 8. Veja que é uma peça jurídica. Versículo 1. Ele diz: portanto, grite comigo, portanto, agora nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê, Paulo? Por quê? Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quem está livre? 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 Romanos 8. Olha que coisa séria. É o cântico no final do julgamento. 8:31 por diante. Olha o que é que ele diz. Vem, sim, que diremos? Vamos lá, como um só coral. Que diremos? Pois a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32, por diante. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Versículo 33. Quem? Olha aqui que coisa séria. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Então olha para esse crente que está ao teu lado e diga: a partir de hoje eu vou pensar 1000 vezes antes de falar mal de você, antes de dizer alguma coisa contra você, porque a partir de hoje eu vou ter juízo. Quem vai tentar a acusação contra aquele que Deus escolheu? Pois ele mesmo é quem diz que eles são inocentes. Versículo 34, o que é que diz? Quem eu condeno? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também que intercede por nós. Versículo 35, aí ele tira a onda. Ele diz: agora quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Elas separaram Adão, elas separaram Noé, elas separaram Israel, mas agora não. Quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Eu estou certo que em todas essas coisas eu sou mais que vencedor naquele que nos amou. Cristo. Quem está salvo? Quem tem intimidade? Quem tem intimidade? Quem tem intimidade? Fica de pé por bondade. Diga para quem está ao seu lado, diga: agora eu sou assim com ela. Diga a ele: a aliança não é de sal, é de sangue. O sal não perdoa pecado, o sangue perdoa.
O sal, ele é duradouro, mas pode ter fim. Mas o sangue é eterno, a aliança é eterna e não vai ter fim. Agora vira para quem está ao teu lado. Se você for do mesmo sexo ou íntimo, olha para esse crente que está do teu lado. Olha para ele. Breno, me ajuda aqui. Pastor, eu sou pentecostal, eu sou assembleano, eu sou co-pastor de uma igreja de 6 mil membros. Eu não vim emocionar que eu não preciso. O irmão viu que eu preguei Bíblia. Eu não vim aqui prometer o que eu não posso. Olha nos olhos dele aí, se for do mesmo sexo, assim como eu estou com o Breno. Olha nos olhos dela, sem medo, olha mesmo, assim na cara. E diz a ele, ó absolvido. Eu não quero nem saber como você está no congresso. Quero saber como você vai terminar ele. Diga, vou terminar pegando fogo. Vou terminar com mais intimidade ainda. Diga a ele, me faz um favor. A partir de hoje, se tu encontrar alguém que pensou que eu não tinha intimidade com Deus, que a minha santidade estava ameaçada, dá um recado a ele. Vai ter que me engolir, que eu vou sair daqui mais íntimo. Eu vou sair daqui pegando fogo. Abraça ele, abraça ela.